Você sabia que o descontrole na hora da gente se alimentar e a fome constante podem ser resultado de maus hábitos alimentares? Pois é, a fome é um recurso do nosso organismo para nos manter sempre com energia. E os alimentos adequados e no momento certo trazem mais saciedade e saúde. Para quem deseja uma boa reeducação alimentar, traz ainda benefícios para o emagrecimento. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe a nutricionista Juliana Ebran, que nós estávamos com saudade. Juju, seja muito bem-vinda. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, Abi. Eu fico, às vezes, curtindo o seu programa lá nos intervalos, com pautas maravilhosíssimas. Você e o Léo, parabéns bem, pelos doutora? excelentes Obrigado, conteúdos. viu? Obrigada, Ficou lá Ju. ligadinha. E esse é mais um conteúdo com altíssima qualidade que a gente tem que aprender para a gente controlar essa fome aí constante ou pessoas que ficam beliscando o tempo todo, né? E não aguentam a boquinha nervosa. Como é que acontece esse comando da fome, por exemplo? Então, é bem importante a gente saber o que é a fome. A fome é uma sensação fisiológica necessária e natural que deve acontecer mesmo, que a gente vai em busca do alimento para garantir a nossa sobrevivência. Então, a fome é um estado necessário e normal. E o que é a saciedade? A saciedade é o estado inverso, que acontece quando a gente se alimenta e que também permite ficarmos algumas horas ou períodos em jejum. Esse seria o mecanismo fisiológico esperado e adequado para todos. Mas por que então algumas pessoas comem até grandes quantidades de alimentos ou comem e logo após sentem fome? É o estado do macarrão que eu falei. Isso. Come aquele macarrãozão de domingo, por exemplo, dá uma hora depois... Exatamente, Abi. Exatamente. O que determina isso? A qualidade dos alimentos. Então, assim, porque quando a gente está com fome, o nosso estômago está vazio e ele produz um hormônio chamado grelina, que vai indicar para a gente se alimentar. Então, quanto mais tempo o alimento ficar em contato com a nossa parede do nosso estômago, com a nossa mucosa gástrica, mais saciedade teremos. E quanto mais tempo o alimento permanecer no nosso estômago, ou seja, quanto menor esse esvaziamento gástrico, quanto for mais lento, mais saciedade teremos. E aí entram alguns alimentos. Quais alimentos que têm essas funções? As proteínas, as fibras e as gorduras boas. Elas vão permanecer mais tempo dentro do nosso estômago e vão entrar em contato maior com a parede do nosso estômago, permitindo maior saciedade. Aí cai naquilo que você falou. Por que a gente come uma macarronada e logo após ali meia hora sente fome? Porque ela é um alimento riquíssimo em carboidratos, que não fica em contato muito tempo com a parede do nosso estômago e também faz esse esvaziamento gástrico rápido. Ela logo vai para o intestino e aí o estômago tá com fome de novo. Então, por isso que a gente tem que controlar o tipo do alimento que a gente vai consumir para prolongar essa saciedade. Se eu associar com uma proteína, por exemplo, a macarronada, ajuda alguma coisa? Exatamente, Léo, ótimo exemplo. Se a gente comer um macarrão, colocar um frango, colocar uma carne moída, fazer uma molho bolonhesa, a saciedade vai ser mais prolongada do que comer apenas o carboidrato. É a coisa do pão, né? Um pão com geleia é uma coisa, um pão com ovo é outra coisa. Exatamente, né? Então, assim, a gente tem que focar em proteínas boas, em fibras e gorduras boas também, adequadas também. A gente não pode sair comendo uma quantidade muito grande de gorduras, mesmo sendo boas, que elas serão prejudiciais para o nosso organismo. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, um café da manhã mais sacietogênico, né? Que vai dar mais saciedade. Então, hoje em dia fala-se muito em ovos mexidos no café da manhã. E até os pacientes reclamam, né? Ah, é moda comer ovo mexido no café da manhã. Eu falo, não é moda, né? Ele é um alimento rico em proteína. E também as proteínas, elas têm um aminoácido que chama fenilalanina, que quando esse alimento sai do estômago e vai para o intestino, a primeira parte do intestino, que é o duodeno, vai liberar um hormônio que chama colecistoquinina.
mandando uma mensagem para o nosso cérebro que estamos saciados. Então, o porquê de consumirmos proteínas boas? Porque depois do estômago que estiver repleto, né, tiver essa sensação gástrica aumentada, parar a produção da grelina, ele vai para o nosso intestino. Aí chega no intestino, acontece essa sinalização hormonal, que vai liberar esse hormônio, colicistoquinina, mandando uma mensagem para o cérebro que estamos saciados. Então, por isso que iniciar o café da manhã comendo os ovos mexidos é tão importante. E principalmente quando coloca um azeitinho aqui, uma gordura boa que vai prolongar a saciedade. Do que, por exemplo, iniciar o café da manhã tomando um suco de laranja, comendo um pão francês e uma torrada com geleia. Olha a diferença. São só carboidratos que vão ter a digestão rápida, vai esvaziar rapidamente do estômago e logo vai sentir a fome de novo. 9 da manhã você está trincando de fome de novo. Exatamente. Doutora, eu sempre falo aqui da dieta japonesa, o que o japonês come, né? Que eu acho impressionante. O japonês, ele come no café da manhã, por exemplo, peixe grelhado, ele come natto, que é uma preparação de soja, e ele come o tamagoyaki, que é o omelete dele, né? O tofu. O tofu, né? E o que a gente pode colocar, além do ovo, de proteína dentro do nosso café da manhã, mais ou menos nesse sentido? E isso, a gente pode colocar o tofu, ou até o tofu que tá ao seu lado aí, Léo, se fizer ele mexidinho, assim, na frigideira, com um azeite, uma cúrcuma, ele fica com a aparência de ovos mexidos. É que culturalmente, para nossa sociedade, não é muito... Não é um hábito, né? Não é um hábito, exatamente, hábito, de a gente comer as proteínas, frango, carnes, né, peixes no café da manhã. Apesar que eu tenho alguns pacientes que comem frango, né? Então, o mais usual e o mais fácil até são os ovos, mas também a gente pode fazer outras preparações, porque tem pacientes que não gostam de comer ovos no café da manhã, que tem uma sensibilidade com o cheiro e que tem uma aversão mesmo. Então, dá pra gente fazer bolinhos proteicos que coloca no micro-ondas com uma banana amassada, um pouquinho de aveia que já vai estar acrescentando fibra, que inclusive eu trouxe ela aqui. E um pouquinho de cacau em pó, que também trouxe o chocolate, que o chocolate também tem uma função que eu vou falar daqui mais um pouquinho pra frente. Então, assim, dá pra gente fazer uma panquequinha proteica, que mistura os ovos com uma farinha boa, com mais fibras, que vai dar uma preparação bem legal. Eu falo, é adequar mais o paladar para poder agradar e poder ter também essa adesão, porque não adianta fazer só um dia, né? Tem que fazer sempre para ter esses resultados. Verdade. Ju, além desses alimentos aqui que você trouxe, você vai falar um pouquinho deles, mas a gente tem aquela mania assim, se eu beber bastante água, eu vou comer menos. Isso é verdade ou não? Então, momentaneamente sim, Abi. Porque assim, a água, ela vai dar uma plenitude gástrica. Nosso estômago, ele vai se encher um pouquinho. A produção da grelina vai ser cessada, ela vai parar. Só que também vai ser momentâneo, porque essa água vai esvaziar rápido. E a hora que chegar no outro hormônio vai falar, não tem nada aqui, mentira. Exatamente. Enganou, então, aí enganou. Deu certo, então, não. assim, se a água fosse um tratamento para obesidade, seria fácil, né? Toda vez que a gente estivesse com fome, a gente beberia água. Mas, e outra, também nem é muito indicado beber muita água próximo das refeições, porque ela dilui o ácido clorídrico, que é importante para fazer a digestão, para a gente ter maior saciedade. Então, acaba sendo até meio perigoso. Eu falo, a água é fundamental, a gente vive nos dias super secos, né? Que a hidratação é muito importante, mas a gente tem que controlar essa água. Perfeito. Boa. O que mais que a gente pode, então, colocar no nosso dia pra gente ficar bem? Lanchinho. Nos lanches, iogurtes são bem legais porque eles são ricos em proteína e também tem um aminoácido que chama triptofano. O triptofano, ele é precursor da serotonina, que é outro hormônio que vai dar a sensação de saciedade, de alegria e que tem relação muito aqui no iogurte. Então, acrescentar, por exemplo, um iogurte com as fibras que eu trouxe, o psyllium, a chia e as nozes, que também são gorduras boas, que têm essas propriedades de ficarem mais tempo no nosso estômago e prolongarem a sensação de saciedade. Boa.
E aqui, você falou que vai falar do cacau. Isso, o cacau, exatamente. Ele é um alimento, eu falo daí o chocolate amargo mesmo, né? O cacau, não é o esses ao leite. chocolates ao leite. Ele tem bastante triptofano, que é esse aminoácido precursor da serotonina, que é esse hormônio no nosso corpo, que vai dar essa sensação de bem-estar, de paz, de plenitude e de maior saciedade. Por isso que a gente fica feliz com o chocolatinho. Exatamente. Então, Bom, incluir um também chocolatinho. tem a mesma coisa que o iogurte. É, O sim, triptofano. também. No vinho também tem triptofano, não? Tem um pouco, Tem, né? por causa da uva, né? Então eu falo, a gente saber associar as gorduras boas também entre as refeições, porque o chocolate vai ter um pouquinho da gordura também do cacau, né? Então é um alimento bem legal. Trouxe também a aveia, a chia, que são fibras que dá pra gente acrescentar na salada, no iogurte, nas frutas, que tem bastante fibra. E até pros veganos, sabe? Porque daí você pode falar, né? Como que fica a saciedade de um vegano que não come a proteína? Mas as leguminosas, os feijões, a ervilha, a lentilha e mesmo o tofu, que daí eles consomem, são ricos em proteínas vegetais, fibras e triptofano. Então são alimentos completos que ajudam a dar saciedade também para o nosso organismo e são super saudáveis e versáteis também. Dá para fazer salada, dá para fazer bolinhos de lentilha, né? Aí o chefe Léo usa a imaginação. Não, mas tá. Né? E o restante tudo pode comer. Exatamente. E aí as fibras lá das verduras verdes escuras, de um pepino, de uma cenoura que demora para fazer a digestão. Eu falo isso é importante, são alimentos com pouca caloria, que vão trazer nutrientes e vão prolongar a nossa digestão. Topzera. Adorei. Mas cenoura crua ou cozida? A crua tem mais fibras. Mais fibras. Isso. Exatamente. Boa. Gostei, minha gente. Ju, adorei saber de tudo isso. Já tinha um monte de mitos e verdades que a gente também podia fazer pra Ju, tá? É legal, adoro mitos e verdades, Essa sabia? coisa de Vamos. fazer o Essas pratão da dúvidas, salada né? primeiro, Sim. se eu vou comer menos depois ou não, se isso tá certo ou não. Tem perfeito. várias outras. Então a gente já combina de você voltar, Vamos Juju. combinar. E você de casa aproveita pra seguir a Ju, porque tem várias receitas, várias dicas no Instagram dela, @JulianaEbran. Tem o telefone que é o 12 99221 1408. Isso mesmo, né, Ju? Isso, corretíssimo. Beijo, Obrigada, viu? viu? Obrigado, doutora. Foi ótimo. Uma alegria vir aqui. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.